Olá, querido em Cristo, graça e paz. Vamos desenvolver o saber teológico. Isso é muito importante, porque desenvolver o saber teológico é desenvolver a fé. É isso? É aperfeiçoar a comunhão com Deus e com o próximo. É melhorar a capacidade cognitiva. É melhorar a inteligência espiritual ou existencial, que é a somatória de todas as inteligências. Portanto, vamos desenvolver o saber teológico? Venha comigo. Você conhece ou já ouviu falar ou é testemunha ocular de um fenômeno que ocorre hoje, um fenômeno religioso, sutil, sorrateiro, muito nocivo à cristandade? E este fenômeno chama-se judaização de igrejas. Ele é muito perigoso porque pode resultar num processo de aculturação do povo cristão. E nesse processo de aculturação, uma cultura entra em extinção, a outra predomina. E este fenômeno de judaização de igrejas tem as suas origens lá no primeiro século. Mais precisamente na igreja da Galácia, né, quando um grupo de judeus rabínicos entra naquela igreja e tenta judaizar o espaço religioso, a mentalidade cristã, introduzindo no espaço elementos, né, da religião judaica, do rabinismo, né, as suas crenças, os seus dogmas, seus preceitos, suas tradições. Então é uma tentativa de substituir a vida cristã pela vida judaica. Paulo não gostou. Paulo virou uma fera. Ele até chegou a chamar esses judeus rabínicos, judaizantes, de caídos da graça, de desviados da graça. Ele disse: vós que se apegam a essas obras da lei, da graça vocês caíram. Então imediatamente Paulo tomou logo ele adotou uma postura apologética. É isso? Apologética. E você observa nos dias atuais a presença deste fenômeno de judaização de igrejas. Algumas igrejas, lamentavelmente, estão se sucumbindo ao assédio, ao encanto desta influência da religião judaica. E você pode observar que o culto cristão está sendo substituído pelo culto judaico. É isso? Pelo culto judaico. A palavra de Deus, a pregação da palavra, está sendo substituída por elementos do judaísmo rabínico. A fé cristã está sendo ritualizada. Então está tendo aí uma desvirtuação da vida cristã, uma descaracterização do culto e da vida cristã. Da vida cristã. Quais são as características essenciais de um culto cristão? Primeiro é a centralidade de Cristo, né? Cristo é o centro. Cristo é o centro. Segundo é a racionalidade. Paulo é muito enfático, lá em Romanos 12, quando ele fala sobre o culto racional. Então, um culto cristocêntrico e com racionalidade, não tem espaço para os elementos invasivos lá da religião do judaísmo rabínico. É isso, o espaço é fechado. Não tem espaço para misticismo, para paganismo, porque a adoração é uma exclusividade de Deus. No culto cristão existe discernibilidade. Tudo que acontece ali é discernível, passa pelo crivo do discernimento. No culto cristão existe inteligibilidade. Então não tem espaço para estado alterado de consciência. Porque é um culto inteligível, é um culto discernível. No culto cristão existe leitura da palavra, interpretação correta da palavra e uma explanação plausível da palavra de Deus. Mas, lamentavelmente, este culto cristão, com todas essas suas características essenciais, está entrando em extinção.
ritualização da fé é um prejuízo muito grande. Sabe por quê? Porque essa ritualização da fé pode resultar num erro exegético. E esse erro exegético pode trazer consequências devastadoras. A fé não precisa ser ritualizada, porque diz Paulo que a fé é suprassensorial. Ele disse que o cristão não anda pelo que ele vê, não anda pelo que ele apalpa, ele anda por fé. O escritor aos Hebreus diz que fé é prova do que se não vê. Isso é prova do que se não vê. Então a fé não precisa de elementos visíveis e palpáveis para se desenvolver. Entendeu? A palavra de Deus não pode ser substituída no culto, porque ela é suficientemente forte para abençoar a todos. Então a palavra é insubstituível. Entendeu? A palavra é insubstituível. Mas, lamentavelmente, o culto cristão está entrando em extinção. E está prevalecendo o culto judaico. O escritor aos Hebreus, ele diz que essas coisas lá do Antigo Testamento são sombras do que havia de vir, né? São sombras. Paulo disse que essas figuras do Antigo Testamento apontam para o verdadeiro, e o verdadeiro é Cristo. Então essas sombras, essas figuras são representações de uma realidade existencial, e a realidade é Cristo. Aí Paulo diz: Cristo em nós, esperança da glória. Você observa que nos dias atuais algumas lideranças religiosas, a fim de incrementar o culto, a fim de inovar o culto, estão trazendo para hoje os elementos da religião judaica. Por exemplo, a Arca da Aliança, né? Que era um símbolo lá do judaísmo, né? Rabínico. Os judeus pegavam a Arca da Aliança para confrontar com os filisteus, mas confiando na arca. E como consequência morreram quase 4.000 judeus, porque a arca era somente um símbolo da presença de Deus. Mas os judeus confiavam, botavam fé naquela peça. Outros líderes religiosos trazem para hoje o menorá, né? Aquele menorá judaico, que é uma peça de 7 pontas, né? Que é símbolo do Shabat. E eles pegam o menorá, trazem para o culto, a arca para o culto. Com isso está desvirtuando o culto, né? Descaracterizando tanto o culto como a vida cristã. Observa que a menorá judaica tinha 7 pontas, né? Aquilo é um símbolo do Shabat. Aí hoje eles pegam a menorá, traz para um culto e promovem alguns movimentos, né? As 7 batidas na porta da graça, porque o menorá tem 7 pontas. As 7 voltas diante das muralhas de Jericó para os problemas caírem. Meu irmão, nada disso resolve. Isso só faz desvirtuar a sua fé. Isso é surreal. Isso é utopia. Isso é superstição. Isso é engano. Isso é crendice. Isso é crendice. Existem pessoas que pegam a kippah, aquela peça judaica, e o pano de saco, e traz para o culto. É isso? E para o culto. Para ritualizar a fé das pessoas. Outros saem na rua. Agora, se você está vestido de kippah, que é uma espécie de uma boina judaica, e está usando pano de saco, você está caracterizado de judeu. E de judeu rabínico. Então você está declarando publicamente que é adepto do rabinismo. É isso? Porque essa kippah e a veste judaica, o pano de saco, não é símbolo de pureza, não é símbolo de humildade, é símbolo de judaísmo rabínico. Aí você não está cristianizando o mundo, você está judaizando o mundo. E o mundo precisa de Cristo. Agora você quer cristianizar o mundo sem palavras, pelo testemunho? Assimile o conteúdo da palavra, que as virtudes divinas vão fluir naturalmente da sua vida, alcançando outras vidas. Aí da sua vida vai fluir o quê? Quais são as virtudes? A mansidão,
de Cristo, a humildade de Cristo, a longanimidade, a temperança, a resiliência, a abnegação, a empatia, a solidariedade, o desapego aos bens materiais. Então são virtudes de Deus. Aí você vai estar cristianizando o mundo. Mas do jeito que você está andando de pano de saco, né, você está judaizando o mundo e escandalizando a igreja. Escandalizando a igreja. Olha, lá no primeiro século da era cristã, né? Ali depois do ano 70, quando o templo de Salomão foi destruído pelo general Tito, né? E a cidade também, os judeus não tinham mais templo, né? Porque o templo foi destruído pelos romanos. Aí surgem as sinagogas judaicas, né? Aquelas sinagogas judaicas. E os apóstolos frequentavam as sinagogas, só que eles cristianizavam o sistema de culto sinagogal. Não era uma judaização do cristianismo, era a cristianização dos judeus. Olha, Cristo andou de sinagoga em sinagoga, ensinando e pregando a palavra. Em Cafarnaum tinha sinagoga, lá em Magdã tinha sinagoga, em Icônio tinha sinagoga. Entendeu? Em várias cidades ali haviam sinagogas judaicas. E veja o que Cristo fazia nas sinagogas. Ele não judaizava, ele cristianizava. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, não para judaizar, mas para evangelizar. Olha, os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos. O apóstolo Paulo e Bernabé, na cidade de Icônio, lá no capítulo 14, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Então, em Icônio tinha uma sinagoga judaica. E na sinagoga judaica, o culto era essencialmente judaico, com todas as características da religião judaica. Aí diz o texto que Paulo e Bernabé, eles pregavam o Cristo ressurreto. E gentios e judeus acreditavam e se convertiam. Então, o que é que acontecia ali? Era uma cristianização do mundo sem Cristo e uma cristianização dos judeus. Não era uma judaização, era uma cristianização. Ele estava cristianizando tanto os judeus quanto os gentios. É isso que deve acontecer. O mundo precisa de Cristo, não de religião, porque a religião é a antítese do evangelho. Quando o evangelho entra numa cultura, não promove uma aculturação, não, porque não há um processo de aculturação. Uma cultura se desfaz, uma cultura entra em extinção, outra prevalece. Aí o processo é de inculturação, não aculturação. Aí o evangelho entra naquela cultura para tirar a malignidade daquela cultura, a religiosidade daquela cultura, o paganismo, o misticismo, e ilumina aquela cultura. Então, a igreja de Cristo, não as igrejas, mas a igreja de Cristo, precisa se posicionar contra esta judaização de igreja, de denominações evangélicas. Como assim? Criando mecanismos de defesa. Não é isso? Adotando uma postura apologética. Porque o mundo não precisa ser judaizado. O mundo precisa ser cristianizado. Porque só Cristo tem a solução para o caos. Só Cristo tem a solução para a crise existencial, para a angústia da alma humana. Portanto, cristianização, sim. Judaização, não.